Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Muitas saudades, mas espero que vocês estejam em casa, lavando as mãos e se cuidando, ok? Só assim logo logo a gente vai se ver pessoalmente de novo. Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre adjetivos e advérbios. Nós estamos na nossa página 54 da apostila, né, dando continuidade a tudo que a gente está vendo. E vocês vão perceber como a gente tem falado muito sobre debate, né? Como a gente tem tratado sobre isso nessa unidade da nossa apostila, que tanto os adjetivos quanto os advérbios, eles são fundamentais na questão de gerar efeitos de sentido durante uma argumentação, ok? E de mais a mais precisamos entender qual o significado e a função morfológica de cada uma dessas classes de palavras, o adjetivo e o advérbio, porque mais para frente nós vamos falar sobre locução adjetiva e adjunta de nominal, para que o entendimento fique mais claro, mais tranquilo, é preciso a gente falar um pouquinho sobre isso antes, tá? Mas essa aula em específico nós vamos falar sobre adjetivos, ok? A gente lembra aí, né, nas aulas que tivemos anos atrás, que falamos sobre o adjetivo. A gente sempre entendeu e aprendeu que o adjetivo é aquela palavra que caracteriza, ou seja, é aquela palavra que dá qualidades a um nome, a um substantivo. E nós vamos entender um pouco mais profundamente agora, para que quando formos fazer a análise da palavra, do adjetivo dentro da frase, qual que é a função do adjetivo dentro da frase, ou seja, quando formos fazer a análise sintática, a gente possa entender, né, melhor e identificar melhor esse adjetivo ali na frase, ok? Nós estamos então aqui na página 54. Olha só, vamos começar a falar agora sobre adjetivos e sempre tem algumas perguntas, algumas lacunas que precisam ser preenchidas, você vai preenchendo à medida que a gente for falando aqui na nossa videoaula, ok? Então vamos lá. Na introdução ao debate apresentado na TV Cultura, aquele que você assistiu, lá da página, se não me engano, acho que é a página 46, isso, página 46, você assistiu então ali uma pequena reportagem que apresentava informações sobre o tema que ia ser discutido. E aí a gente vai retornar um pouquinho, né, e observar alguns detalhes, algumas frases ali daquele debate. Tá escrito aí: depois que o homem faz pela primeira vez este exame, ele vai perceber que não é tão constrangedor assim. A prevenção é muito mais importante que deixar acontecer, né? Procure no dicionário, o significado da palavra constrangedor. E você vai perceber que constrangedor é aquilo que é incômodo, que é inconveniente. Só abrindo um parênteses aqui. Esse debate aqui da introdução, é na introdução da unidade, tá? Esse que eu falei da página 46. Peraí, deixa eu só ver para não confundir aqui para vocês. Não, é isso mesmo. É esse mesmo. Esse debate do começo da unidade. Então, vamos lá. O significado, então, da palavra constrangedor é algo que é incômodo, algo que é inconveniente, ok? No número 2 aí, ao usar o termo constrangedor, a doutora Priscila está se referindo a qual termo da frase? E aí você vai lá na frase e veja, o constrangedor está se referindo a qual termo? Está se referindo ao termo exame. O que é constrangedor? É o exame, né? Número 3. Ao utilizar o termo constrangedor, a médica foi discreta e tratou da situação de modo delicado. Qual seria o efeito de sentido se a palavra destacada fosse substituída por ruim? Como é que ficaria?
a ideia transmitida faria o quê? Destacaria o quê? O aspecto negativo, né, e desagradável do exame, não é mesmo? Então, ficaria que não é tão ruim assim. Na verdade, estaria destacando que o exame realmente é desagradável. Tudo certo até aí? Na página 55, número 4, é escrito assim: entre os sinônimos, abaixo, assinale qual se aproxima mais do adjetivo importante do contexto apresentado. Qual que se assemelha mais? Qual que tem um significado semelhante? Ou seja, qual que é o sinônimo aí da palavra importante? No caso, seria indispensável, ok? Notável, não é? Poderosa, muito menos. Prestigiosa, soberba, também não. É indispensável. Aquilo que é importante é algo que não se pode dispensar. Ou seja, é indispensável. Ok? Número 5. Reescreva a frase: a prevenção é muito importante, muito mais importante que deixar acontecer, né? Usando outro termo para substituir a palavra em destaque. Que outro termo a gente poderia usar? É uma resposta pessoal, você coloca, né, aquilo que você quiser, porém, eu vou dar uma sugestão aqui, né? A gente poderia colocar assim: a prevenção é fundamental, né? Ponto e vírgula. Melhor que deixar acontecer, né? Ou seja, substituímos aí o termo importante por um outro equivalente. 6. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir. Sempre que falamos ou escrevemos, queremos dar determinado efeito ao texto. Para isso, recorremos a determinados termos que nos levam a criar os efeitos de sentido que pretendemos. Por exemplo, os termos constrangedor e importante são... Aí você vai lá nas opções que estão lá, da letra A, letra E, e veja o que é nessa primeira opção aí, melhor completa a frase. Né? Constrangedor e importante são o quê? São nomes, são ações, são qualificadores, são marcadores temporais, são conectores, ou seja, ligadores, né? Nós sabemos que nomes são substantivos, ações são verbos, qualificadores, quem tem a função de dar qualidades é o adjetivo. Então, a palavra constrangedor e importante, elas deram qualidades, elas qualificaram ali o nome. E aí, continuando, são qualificadores, portanto, dos termos exame e prevenção, né? Por isso, são chamados adjetivos. Então, a letra correta aqui é a letra C, ok? Seguindo aí, você observou que os adjetivos modificam os substantivos, gerando efeitos de sentido diferentes? Agora você lerá outro fragmento, observe os efeitos de sentido criados. Nós vamos perceber que o adjetivo, ele provoca diferentes efeitos de sentido, dependendo de como ele é colocado dentro da frase. Isso é importante vocês perceberem, porque na hora de você produzir um texto, isso enriquece muito o texto, mostra que você realmente tem conhecimento da língua e conhecimento dos usos importantes que as classes de palavras nos permitem, né? Nos permitem utilizar, ok? Olha o trecho que está aí para a gente ler. O médico superintendente técnico do Hospital do Câncer, em Pernambuco, Fábio Malta, acredita na força dessas ações. De um tempo para cá, elas têm se tornado muito importantes, principalmente quando se trata da prevenção. Acredito também que, com o tempo, as outras campanhas vão tomar a mesma proporção que o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Aí vem a pergunta. Veja que o texto que você leu oferece credibilidade, sim, né? Quem tem autoridade no texto? O narrador ou o Fábio Malta? E por quê? Quem tem autoridade no texto é o Fábio Malta, né? Por quê? Porque o texto, ele tem como propósito mostrar a sua fala, o seu enunciado.
Então, é Fábio Malta quem tem essa autoridade, quem traz toda essa credibilidade aí para o texto. Tá bem? Vamos lá para a página 56. Aqui, ó. Essa página aqui. Lá no topo tá escrito assim: porque podemos afirmar que Fábio Malta tem autoridade para dizer o que diz. Isso tudo você vai observando, volta lá no texto, veja o que te deixa, o que deixa claro, né, que Fábio Malta realmente pode ter essa credibilidade aí. Por que ele tem essa autoridade para dizer o que ele diz? Então, o Fábio Malta, nós sabemos que ele é médico, superintendente técnico, e ele é um especialista no assunto tratado. Então, ele tem credibilidade para falar devido à formação que ele tem. Isso o texto me informa. Então, por isso que o texto, quando ele informa, tem essas qualificações, né? Isso se torna o texto mais completo e com mais credibilidade. São inúmeros os efeitos de sentidos, então, que um adjetivo ele pode causar, né, num substantivo. O adjetivo, como a gente colocou aqui na lousa, por exemplo, ele pode vir antes ou depois do nome. Quando normalmente o substantivo ele vem o adjetivo ele vem depois do substantivo. Então eu falo menina linda, mesa suja, grupo grande, né? Eu coloco sempre adjetivo depois. O normal é isso. Então, nós temos um exemplo aqui. João é um grande homem. O que eu quis dizer aqui? Que João é um homem notável, uma pessoa notável, de repente importante por alguma questão. Mas o grande homem aí tá no sentido de elevá-lo, né? Poxa, ele é uma pessoa notável, né? Já quando o adjetivo vem antes, ele cria sim um efeito de sentido diferente. Na maioria das vezes nas frases. E isso a gente precisa perceber, tanto na hora de escrever quanto na hora de ler e interpretar. Olha lá, o exemplo que a gente deu. João é um homem grande. Olha o adjetivo depois do substantivo. Um homem grande significa que João é um homem alto. Tá falando da estatura de João, não é? E, bom, então o importante da gente perceber sobre aí os adjetivos é isso. E no número 9 aí, pede para completar esses quadrinhos em branco com os termos que aparecem dentro dessa faixa aqui, ó. Né? Vamos lá. Como você viu, é um resumão aí da nossa aula de hoje. Como você viu, os termos superintendente e técnico cumprem no texto a função de adjetivos. São, portanto, qualificadores do médico Fábio Malta. Desse modo, ao atribuir tais qualidades a ele, superintendente técnico do Hospital do Câncer de Pernambuco, cria um determinado efeito de sentido, conferindo a este certo grau de respeito. Vale dizer, eles atribuem a Fábio Malta a autoridade para falar em nome de todos ou em nome da comunidade médica a respeito das campanhas de prevenção ao câncer. Então é isso. Meus queridos, nossa aula sobre adjetivos termina aqui. A nossa próxima aula será sobre advérbios. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, listem para mim lá no nosso e-mail, na nossa plataforma de estudos. E fiquem certos de que vocês, revendo a videoaula, fazendo os exercícios que serão indicados, propostos para vocês nos nossos planejamentos aí semanais, essa matéria vocês não vão ter dificuldade nenhuma, ok? Até a nossa próxima videoaula.